Alexandre Ostrowiec, já nos ouve? Ouço sim, Lívia. Acho que teve algum problema de configuração aqui, estamos de volta. Normal, tecnologia é assim, ajuda, mas às vezes exige um pouco mais da gente. Vamos lá então, Alexandre. O foco hoje segue sendo a expectativa de uma liberação de nova lista pelo governo do Egito. Não aconteceu nas primeiras horas do dia para que os brasileiros possam finalmente receber uma autorização para deixar a faixa de Gaza. Há alguma expectativa, vocês que acompanham essa guerra, esse conflito, de que isso aconteça? Porque as expectativas do governo já foram frustradas mais de uma vez. O Egito está bastante relutante, Lívia, em abrir a sua fronteira, porque ele tem muito receio de passar não apenas refugiados e pessoas, cidadãos de outros países, mas também militantes do Hamas. O Egito tem o seu problema também com o extremismo religioso islâmico, e a última coisa que eles querem é trazer a militância do Hamas, trazer esse problema para dentro das suas fronteiras. Por isso, apesar do Egito ser um país árabe, também muçulmano, o maior país de maior população da região, com mais de 100 milhões de habitantes, eles querem deixar o Hamas bastante isolado lá na faixa de Gaza. O Alexandre, qual é a tua avaliação sobre essa operação feita pela Polícia Federal Brasileira, com apoio do Mossad, do FBI, prendeu 2 terroristas ou supostos terroristas, né? A gente ainda não tem detalhes sobre a identidade deles, estariam tramando o atentado terrorista contra prédios simbólicos para a comunidade judaica aqui no Brasil? Bastante preocupante. Bom dia, Rafael. Nós temos aí não apenas um problema localizado, mas a gente sabe que o problema do terrorismo ele é global. Existem dezenas de países no mundo que sofrem muito com o terrorismo. A maior parte das vítimas de terror, temos que ser bem claros, são os próprios muçulmanos moderados. Então você tem uma guerra aí mundial hoje acontecendo entre o islamismo radical de um lado, que tem aquela visão da famosa jihad, a guerra religiosa, a guerra santa para converter o mundo inteiro no mundo islâmico, e a maioria dos muçulmanos que são moderados. E essas são as maiores vítimas hoje que tem. Mais de 90% das vítimas de terrorismo hoje são vítimas de terrorismo islâmico radical, a maioria são os próprios muçulmanos, mas também em todo o mundo a gente tem aí casos de atentados. Vamos nos lembrar que, há não muito tempo atrás, ocorreu um grande atentado na nossa vizinha Argentina, com 85 mortos. Então, todo cuidado é pouco, nós não podemos importar para cá esse conflito, e existem grupos interessados em colocar fogo para todo lado do mundo mesmo, e levar o pavor para as populações. Alexandre, Luiz Felipe Dávila, nosso comentarista, vai participar dessa conversa também. Dávila. Alexandre, bom dia. Alexandre, essa ligação do grupo terrorista Hezbollah com o crime organizado no Brasil, principalmente com o PCC, vem de longa data. Já desde 2008 já existe essa ligação. Foi muito bom que a Polícia Federal fez um trabalho primoroso e prendeu esses 2 suspeitos, mas essa ligação do crime organizado com o Hezbollah já acontece há muito tempo. É possível aproveitar este episódio para tentar desmantelar essa rede do crime organizado que já tem parceiros no Brasil? Bom dia, Luiz Felipe. É difícil desmantelar por completo, porque nós estamos falando de redes muito grandes. Eu não conheço a fundo a questão do PCC, não poderia opinar aí de forma aprofundada desse assunto, mas é muito conhecido já que o Hezbollah ele opera com alianças em regiões onde ele quer atuar. E existe aí uma questão também de alinhamento ideológico um pouco. O PCC é ancorado em certos grupos de extrema esquerda que acabam dando uma cobertura, digamos assim, de pensamento, e o Hezbollah também, por motivos totalmente diferentes, mas acaba tendo uma convergência no sentido de o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, a Hezbollah é visto como parte do sul global, contra os países democráticos capitalistas, e muita gente também que apoia o PCC também tem essa visão. Então, apesar deles terem valores totalmente diferentes, você vê a extrema-esquerda em alguns aspectos defendendo como a grande bandeira direitos das mulheres, direitos LGBT, e o Hezbollah como um grupo fundamentalista islâmico é exatamente o contrário. Mas apesar de ser totalmente incoerente, você vê que essa questão de ambos serem contra as democracias liberais, ambos serem contra o mundo capitalista, acaba aproximando um pouco.
Beraldo, sua pergunta para o Alexandre. Bom dia, Alexandre. A gente está vendo uma situação hoje em que várias manifestações contra Israel estão acontecendo pelo mundo afora, inclusive no Brasil, manifestações de apoio ao Hamas, aumento do antissemitismo, assim, um comportamento que a gente julgaria impossível, né, diante da memória ainda muito evidente do Holocausto, mas que, infelizmente, está se verificando aí em diversos países. Você julga que a diplomacia israelense falhou nesses últimos anos? E o que você acredita que mudará no comportamento da diplomacia de Israel, nos relacionamentos governamentais de Israel com o resto do mundo a partir de agora? Bom dia, Beraldo. Eu acho que não tem muito que a diplomacia israelense fazer, porque nós estamos falando aí, acho que existe uma maioria silenciosa nos países democráticos livres que entende que Israel tem que fazer o que for necessário para sobreviver e para existir. E que enquanto tiver crianças israelenses em porões de Gaza, debaixo da arma de terroristas do Hamas, Israel vai ter que combater esse grupo, vai ter que tentar libertar esses reféns. O que você está vendo nas manifestações geralmente são bem específicas de dois grupos. Você tem por um lado, o mundo árabe islâmico, uma fatia desse mundo mais radicalizado, em países que, de modo geral, são não democráticos, são países pobres, países com muito desemprego, com uma explosão demográfica, países que têm a poligamia, a prática de poligamia, que faz com que algumas pessoas, geralmente os mais ricos, tenham muitas esposas, e você tem uma massa aí de jovens sem emprego, sem perspectiva, sem renda e sem a possibilidade de casar. Então, e dentro de países aí muito repressivos. Então isso é um caldo de explosão aí de raiva que você tem que apontar para um bode expiatório. Então você tem lá no Iêmen, que não tem nada a ver com Israel, você tem no Iraque, você tem na Síria, você tem uma série de países longe de Israel, que Israel é um país minúsculo, menor do que o estado de Sergipe, mas mesmo assim acaba virando bode expiatório da região, é uma parte das manifestações. E a outra metade dessa equação são esses grupos que eu mencionei, grupos de extrema esquerda, que entendem que vamos criar um novo mundo em que a gente vai derrubar o capitalismo malvadão e quem é o grande inimigo são os Estados Unidos, que é o grande malvado. Então ele acaba enxergando Israel como parte desse mundo ocidental, esse mundo livre e democrático, que tem que ser derrubado. E aí aquele ponto que eu mencionei para o Luiz Felipe, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, de um lado você tem lá grupos, por exemplo, gays pela Palestina, sabendo que se ele aparecer na rua de Gaza abertamente como gay, ele vai ser jogado do alto de um prédio e assassinado. Mas nada disso importa, a coerência nesse momento é jogada debaixo do tapete para aderir de forma apressada a essas bandeiras. Queria agradecer mais uma vez a entrevista. Falamos com Alexandre Ostrowiecki, especialista em política externa pela Universidade de Jerusalém. Bem-vindo sempre, Alexandre. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Até a próxima.